Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma junção entre superfície de níveis e vetor gradiente. A ideia dessa aula é mais para explicar geometricamente o que está acontecendo do que ficar deduzindo fórmula. Não vou fazer nada disso, só explicar a propriedade. Então, temos uma função de R3 por GAs, classe C1. Vou trabalhar com o domínio aberto para poder derivar à vontade. E temos o vetor gradiente, que é uma função que vai levar pontos de R3 para direções em R3. Ou seja, para cada ponto, nós associamos uma direção. Como que a gente fez no R2? Pega um ponto do espaço, associa uma seta. E a ideia é considerar uma superfície, que eu vou chamar de S, a superfície de nível C. O que significa isso? É o conjunto dos pontos x, y, z, tal que f de x, y, z é igual a c. E o que eu faço é, tomo um ponto, x0, y0, z0, coloco uma condição técnica aqui, porque não tem graça nenhuma de interpretação geométrica se minha direção é zero. E a propriedade que a gente vai ter é o seguinte: o vetor gradiente é perpendicular à superfície de S. Ou seja, a mesma coisa que acontece com curvas, com as devidas adaptações, trocar curva para superfície, o vetor gradiente acaba tendo a mesma interpretação. Em resumo, superfície. Está aqui minha figurinha, desenhei esse pequeno vulcãozinho aqui. Peguei um ponto, associei uma direção. E quando eu digo associar uma direção, essa direção, quando eu digo que é perpendicular à superfície de S, é perpendicular ao plano tangente. Tá? Se a gente quer falar perpendicularidade, é sempre em relação ao plano tangente. Então, só para ter uma ideia, no fundo, um paralelo do que acontece com geometria analítica é o seguinte. Vamos pegar a equação do paraboloide. Z igual a x2 mais y2. O que eu faço? Vou considerar o ponto 1, 2. Para calcular plano tangente, reta normal, o que eu precisar. No ponto 1, 2 eu vou precisar calcular ΔZ, ΔX, ΔZ, ΔY. ΔZ, ΔX é 2x, então aplicado no ponto 1, 2 é 2. E o ΔZ, ΔY no 1, 2 é 4. Fórmula da equação do plano tangente. Z igual a Z0 mais ΔF, ΔX vezes x menos 1, mais ΔF, ΔY vezes y menos y0, y menos 2. ΔF, ΔX, 2. ΔF, ΔY, 4. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é 5 e temos essa equação. O que a gente faz para achar reta normal? A gente pode colocar o z para cá, passar o z para o outro lado e escrever desse jeito. Então vai ficar 5 menos z ou menos 1 vezes z menos 5. Só passei para cá. Coloquei o z aqui positivo. Então quem é o 2, 4 menos 1? É o geometria analítica. É o vetor normal ao plano. Lembra que esse aqui é o meu nzinho. Tá, e o que está tendo a ver com isso com o vetor gradiente? O que eu estou sugerindo a vocês é, vocês podem calcular ΔZ, ΔX, ΔZ, ΔY, achar a equação do plano tangente, e depois passar o z para cá, para achar a reta normal, ou para trabalhar de outro jeito. Mas o que eu estou sugerindo é vocês agora passar já o z para cá, já aqui no início. E o que significa isso? Considera essa função e olha a superfície de nível 0 da f. A superfície de nível 0 da f coincide com o gráfico disso aqui. É o paraboloide. Se eu falar desenhe o gráfico ou desenhe a superfície de nível 0, a figura tem que ser igual. Igualzinho, igualzinho, mesmo ponto. Agora, o que a gente vai fazer? Calcular o gradiente de f. Só que no ponto 1, 2, e como eu estou trabalhando na superfície de nível 0, 5. Então a gente sabe que vai ser 2, 4 menos 1, porque ΔF, ΔZ é menos 1. Plano tangente. O que a gente está falando de interpretação? Isso aqui vai ser normal ao meu paraboloide. Então eu vou ter que fazer o produto interno da direção normal com x menos 1, y menos 2, z menos 5.
Olha essa equação, olha essa, são iguais. Foi isso que eu fiz aqui. Passei anteriormente, calculei o vetor gradiente e fiz produto interno. E o bom que também dá para achar a reta normal já direto, a fórmula fica bonitinha, que é pegar a direção, 2, 4 menos 1, multiplicar por t e depois transladar o ponto de partida, 1, 2, 5. Só para ter um exemplo, vamos fazer um exemplo da esfera, que eu vou pedir para achar o plano tangente à reta normal dessa esfera aqui, no ponto 1, 2, 3. Solução. Considera f exatamente essa equação. Agora, essa figura aqui, o lugar geométrico, a superfície de nível 14 da f, coincide com a esfera de raio raiz quadrada de 14. E o que a gente vai fazer? Tá bom, vamos trabalhar com a superfície de nível 14, então é interessante falar de vetor gradiente. Então, o gradiente de f no ponto 1, 2, 3 é exatamente, bem, o gradiente de f no ponto x, y, z é 2x, 2y, 2z, então no ponto 1, 2, 3 é 2, 4, 6. Plano tangente, olha como a fórmula fica bonitinha. Produto interno de 2, 4, 6 com x menos 1, y menos 2, z menos 3. Então vai ficar 2 vezes x menos 1, mais 4 vezes y menos 2, mais 6 vezes z menos 3, igual a 0. Acabou. Pode dividir por 2, tanto faz. Só que agora a equação da reta normal, t vezes 2, 4, 6, mais 1, 2, 3. Quem quiser, pode reparar que se pensar geometricamente da equação da reta normal na esfera, ela tem que passar pela origem. É o raio, vai ser normal o plano tangente. Então, essa reta normal tem que passar pelo zero. Olha, repara, se t igual a menos meio, 0, 0, 0. Tá, e outro ponto que eu queria deixar claro, professor, mas esse é o único jeito de resolver? Claro que não, eu poderia passar o z para o outro lado, o x ao quadrado mais y ao quadrado para o outro lado, fazer a raiz quadrada, trabalhar com 1, 2, 3, derivar e usar todo o procedimento daqui. O que eu estou sugerindo agora é para pensar via esse procedimento. É uma outra maneira de fazer as contas. Acho que vale muito a pena, ajuda, principalmente em casos que o z você não consegue isolar tão bem, que é meio complicado, a fórmula é meio complicada. Então, trabalhar assim pode ser muito bom para vocês. Pensar, ao invés de isolar z em função de x, pensar como equação e trabalhar com superfície de nível. É mais confortável muitas vezes. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.